última profissão que eles desejassem, e muito menos um coletor de impostos. Era impensável que ele se tornasse um apóstolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vou explicar por que daqui a pouco. Era improvável que um publicano, um cobrador de impostos, pudesse ser um discípulo, porque os cobradores de impostos eram as pessoas mais desprezadas de todo Israel. Era completamente desprezado. Era um povo, o cobrador de impostos era odiado e rejeitado por toda a sociedade judaica. Eles eram considerados o pior dos piores. Então, como é que Deus escolhe um cobrador de impostos como Mateus para se tornar apóstolos? Então, Mateus era publicano e cobrador de impostos, odiado por toda a nação dos judeus. Portanto, os publicanos eram homens que compravam do imperador romano o direito de cobrar impostos. Eu vou repetir. Os publicanos compravam o direito do imperador romano de cobrar impostos das pessoas. E depois eles extorquiam as pessoas, eles cobravam propina das pessoas para que eles pudessem ficar cada vez mais e mais ricos. Por isso que eles eram odiados. Com frequência, os publicanos, os cobradores de impostos, eles arrancavam o dinheiro à força através de seus capangas. Eles contratavam ali as gangues, né? Como a gente vê isso muitas vezes em muitos filmes, como El Capone, aliás, ali o Todo-Poderoso, o Poderoso Chefão, digo, e tantos outros. Esses cobradores de impostos, os publicanos, contratavam gangues ou gangsters, capangas, para que pudessem pegar os impostos, além do normal, a mais, para extorquir o povo. Por isso eles eram odiados, eram salafrários, eram desprezíveis, e assim era Mateus, antes de ser chamado por Jesus Cristo. Então, o chamado de Mateus na vida de Jesus Cristo, o chamado de Mateus foi de uma forma inesperada. Do nada. A Bíblia simplesmente vem e relata. E partindo Jesus dali, que ele estava em Cafarnaum, e partindo Jesus de Cafarnaum, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e Jesus disse a ele: segue-me. E Mateus se levantou e o seguiu. Do nada, a Bíblia vem diz: Jesus, saindo de Cafarnaum, passa por uma coletoria de onde cobrava os impostos, e lá estava um cobrador de impostos sentado. Esse homem chamava Levi, ou Mateus, e o Senhor Jesus disse a ele: segue-me. E então, simplesmente, a Bíblia diz: Mateus levantou-se e o seguiu. Essa é a única vez que nós vamos ver Mateus citar o seu nome no seu evangelho. Mas os versículos seguintes, a Bíblia continua dizendo o seguinte: e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram tomar lugares com Jesus e os seus discípulos. Mateus 9:10. E estando Jesus à casa de Mateus, eu vou falar sobre isso, explicar melhor. E sucedeu que, estando Jesus na casa de Mateus, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, depois de seguir Jesus, Mateus oferece um banquete. E vamos explicar isso. Lucas revela que, na verdade, Mateus faz um grande banquete. Quando Jesus chama Mateus, Mateus segue Jesus, e Mateus, em gratidão, faz um grande banquete em sua casa em homenagem a Jesus. Um banquete em homenagem a Jesus. Jesus está sempre presente quando é convidado, né? Ele foi convidado para um casamento em Caná da Galileia, ele foi. Ele foi convidado agora para ir à casa de um pecador, e ele foi. Mateus ofereceu um grande banquete, uma grande ceia em homenagem a Jesus Cristo. E ele convidou, quem ele convidou? Seus colegas, as pessoas desprezíveis como ele.
Ele convidou os publicanos, ele convidou os pecadores, ele convidou todos eles para conhecer Jesus Cristo. E aí eu vou parar aqui um pouquinho. Eu quero desafiar você até domingo. Quero desafiar você até domingo a fazer o que Mateus fez. Faça um banquete em sua casa, faça um café da manhã, faça um almoço, faça uma galinhada, faça lá um cachorro quente. Quer desafiar você a fazer o mesmo que Mateus fez durante essa semana. Fazer um banquete, fazer uma ceia, fazer um lanche e convidar os pecadores para que você possa apresentar Jesus para eles. Sabe que você topa? Pois bem, Mateus fez isso. E ele convidou todos os coletores, todos os publicanos, para um almoço em homenagem a Jesus Cristo. Sabe? Mateus, como todos os apóstolos, assim que recebem Jesus, eles querem levar Jesus a outras pessoas. Agora, quando Jesus chama Mateus e diz aí, segue-me, a primeira providência que ele fez foi fazer um grande banquete e convidar os seus amigos mais próximos para apresentá-los a Jesus Cristo. Por isso que eu estou desafiando. Fazer um banquete na sua casa, um café da manhã, um almoço, uma janta, e convidar os pecadores durante essa semana até domingo. Você topa? Estou insistindo nisso. Sabe, Mateus estava tão empolgado, tão feliz por conhecer Jesus Cristo, por Jesus Cristo tê-lo encontrado, por Jesus Cristo tê-lo chamado, que agora ele convida todo mundo para conhecer Jesus Cristo. E assim ele organiza esse grande banquete em homenagem a Jesus Cristo. E a Bíblia vem e diz, e então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros pecadores estavam com Jesus à mesa. Imagine, Jesus Cristo assentado só com pecadores, com pessoas odiadas. Mas ele estava sentado ali para mostrar que ele era o Messias, o Cristo de Deus. E por que Mateus só convidou os pecadores, os publicanos, os coletores de impostos? Porque eram os únicos amigos que ele tinha. Ninguém queria ser amigo de um coletor de impostos. Ninguém queria ser amigo daqueles homens que extorquiam o povo, que roubavam o povo, que coletavam os impostos. Então, os únicos amigos deles eram outros coletores de impostos, outros pecadores também. É por isso que ele convida eles para irem a um banquete com Jesus. Você entendeu isso? Mateus, depois de Jesus chamá-lo, convida as pessoas, os pecadores, para ir a um banquete com Jesus. O que eu estou desafiando é nessa semana você fazer um banquete para Jesus em sua casa e convidar pessoas para você falar de Jesus para elas. O banquete pode ser só uma galinhada, sei lá, um sanduíche lá, sei lá, um pãozinho de queijo pequeno, enfim, alguma coisa nesse sentido. Porque para um judeu como Mateus, ser coletor de impostos era a pior coisa possível. Mas quando Jesus chama ele, Jesus não vê se ele era um pecador, se ele era um publicano, simplesmente queria transformar inteiramente a vida dele. Porque o coletor de impostos, porque o publicano, ele era considerado como um traidor dos judeus. Imagine Jesus estar sentado num banquete na casa com traidores, com pecadores, porque se ele, e eles eram até impedidos, os publicanos e os coletores de impostos, como Mateus, eram proibidos até de entrar na igreja, na sinagoga, né? Porque ninguém gostava deles, eram odiados, desprezados, desprezíveis, roubadores, extorquidores, criminosos, vagabundos, eram assim considerados, mas Jesus estava lá, fazendo um grande banquete para eles. E Mateus chama todos os vagabundos, traidores, pecadores para um banquete na casa deles, e o convidado especial foi Jesus Cristo. O Senhor Jesus foi e almoçou com eles. Eu estou desafiando você essa semana é fazer o mesmo. É fazer um grande banquete na sua casa, com coisas simples. Convide Jesus e convide pessoas para pregar a elas o Evangelho. Só que quando Jesus vai à casa de Mateus, pecador, publicano, odiado, considerado um traidor, considerado um vagabundo,
as pessoas começaram a ficar indignadas e escandalizadas. Aí Lucas 5,30 diz: e criticaram os discípulos por comer e beber com publicanos e pecadores. Sabe, publicanos e pecadores como Levi, publicanos, pecadores, cobradores de impostos como Levi, além de serem considerados vagabundos, criminosos, traidores, eles eram equiparados às prostitutas daqueles dias. E daqui a pouco eu falo sobre isso. E quando Jesus chama Mateus, Mateus segue Jesus, e Mateus faz esse grande banquete, e convida outros pecadores, outros publicanos, para esse banquete com Jesus, aí o povo começou a criticar os discípulos. Começaram a dizer, olha, seu mestre come com pecadores e publicanos, mas olha a resposta do Senhor Jesus. No entanto, o Senhor Jesus retrucou dizendo que ele veio exatamente para os pecadores, ele veio exatamente salvar os vagabundos, ele veio salvar os traidores, ele veio salvar as prostitutas, ele veio chamar todos ao arrependimento. Ele não podia fazer nada pela elite religiosa daqueles dias, porque os rabinos, as pessoas que eram religiosas, não quiseram saber de Jesus. Eles não queriam saber que eles eram o Messias. Mas vagabundos, traidores, pecadores como Mateus, acreditou que ele era o Messias e deixa tudo para seguir o Messias. Aí Lucas vem e complementa. Contudo, pessoas como Mateus e seus amigos, que estavam dispostos a confessar os seus pecados, abandonar seus pecados. Aí Mateus complementa. E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Você consegue entender? Quando eles criticaram Jesus por estar com os pecadores, com os publicanos, por estar andando com Levi, por fazer de Levi um salvo, um apóstolo, por ter ido à casa de Mateus para um banquete, eles criticam Jesus por estar com pecadores. Mas Jesus Cristo disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E aqui eu paro um pouquinho, meu amado irmão, minha irmã. É interessante notar que há 3 passagens na Bíblia que falam de publicanos, coletores de impostos, de pessoas más que encontraram perdão. Um deles é Zaqueu, né, o mais conhecido. Ele era publicano também. Ele estava lá em cima da árvore, Jesus chamou ele para descer e também foi com Zaqueu para a casa dele. Mas a Bíblia também diz que muitos publicanos paravam tudo para ouvir Jesus Cristo. Mas há um outro fato impressionante na Bíblia, que Lucas também retrata de outro publicano. Lembra do publicano e do fariseu? O fariseu dizia, olha, eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana. Ele se exaltava a si mesmo. Esse não precisava de Jesus, porque ele se exaltava a si mesmo, não se considerava pecador, esse não aceitou Jesus. Mas aí o publicano, a parábola do publicano e do fariseu, ele batia no peito, dizendo, eu, pobre pecador, e ficou de longe olhando para Jesus, para mostrar que os publicanos não podiam se aproximar de Jesus. Mas foi Jesus que se aproximou dos publicanos. Foi Jesus que salvou os pecadores e continua salvando. Ele então chama Zaqueu, ele vai para a casa de Zaqueu, ele vai para a casa de Mateus, como nós já vimos. Nós vimos ele elogiar outros tantos publicanos para mostrar que ele veio chamar os pecadores, vagabundos, as prostitutas, aqueles que não prestam, ao arrependimento. Aí a Bíblia vem em complemento. Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados por João. Olha, Jesus veio para os que se consideravam justos, que não se consideravam pecadores, aqueles que se achavam bons. Jesus veio para eles, mas eles rejeitaram. Então Jesus vai chamar o publicano Zaqueu, o publicano Mateus, vai transformar a vida deles para dizer que aqueles que buscam arrependimento e querem arrependimento, eles encontram arrependimento. Aí Mateus vem e arrebata, dizendo o seguinte: em verdade vos digo
que publicanos e prostitutas vão entrar no reino de Deus primeiro do que os religiosos. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditasse nele. Ao passo que publicanos e meretrizes quereram e se arrependeram e seguiram Jesus. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependesses, afinal, para acreditardes nele. Olha, Jesus deixa aqueles falsos religiosos e diz, olha, as prostitutas e os publicanos vão chegar no céu primeiro que vocês, porque eu vim para os judeus e os judeus não me receberam. Eu vim para os religiosos, eles não me receberam, mas a todos as prostitutas, os publicanos, todos que se arrependem, eles entrarão no reino de Deus primeiro do que os demais, porque eles receberam Jesus, eles deixaram seus pecados e verdadeiramente seguiram a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós podemos ver que não importa o tamanho do pecado de uma pessoa, se ela está disposta a seguir Jesus Cristo, ela será perdoada e salva. Mas quero te dizer mais, Jesus chamou Mateus, mas Mateus chama inúmeros pecadores, leva para sua casa e convida Jesus para apresentar Jesus Cristo a eles. A gente vê uma passagem como essa em Atos capítulo 10, quando Cornélio convida muita gente para apresentar Jesus a eles através do apóstolo Pedro. Eu quero te dizer que Mateus era uma pessoa autorizada, sim, a cobrar impostos. Mas, mesmo assim, ele era uma pessoa odiada. Tanto é que a Bíblia diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a Bíblia complementa, quem deveis alguma coisa, pagais. Tributo, tributo, imposto, imposto, temor, temor. Honra, honra. No entanto, nós aprendemos uma coisa aqui hoje. Se aqueles homens quisessem cobrar a mais do imposto que eles haviam acordado com o imperador romano, eles podiam cobrar. E é isso que os judeus não concordaram. Mas aí eu preciso parar aqui um pouquinho para mostrar para você que cobradores de impostos, publicanos como Mateus, existiam duas classes de cobradores de impostos. Duas classes de cobradores de impostos. Gabai e Morris, ou Moques. O primeiro deles, Gabai, eram coletores de impostos gerais. Eram aqueles que cobravam impostos de renda, como imposto de renda que nós cobramos aqui, IPTU, TLP, cobravam os pequenos impostos. Esses eram os cobradores de impostos menores. Mas haviam aqueles que cobravam os grandes impostos, sobre propriedade, sobre riquezas, as tributações maiores, as importações, das exportações. Eles chamavam eles. Então, tinham dois tipos de cobradores de impostos. Os que cobravam, por exemplo, IPTU, TLP, taxa de limpeza pública, a taxa de água e de luz, por exemplo. E aqueles grandes cobradores de impostos, como os impostos de importação, impostos de exportações, das grandes fortunas, ICMS, ISS, enfim. Esses tinham uma cabine, como nos pedágios. Lembra dos pedágios? Você vai nos estados onde cobra pedágio? Tinha as cabines e eles se colocavam ali, nas cabines, a entrada das pontes, taxavam os animais de cargas, os eixos carros de transportes, cobravam tarifas encomendadas como cartas, enfim, eles cobravam taxas arbitrárias. Esses eram os grandes cobradores de impostos, como os que nós temos hoje no país, né? Não vamos nem citar nomes. Que cobrava tudo além do que era verdadeiramente devido. Então, os grandes cobradores de impostos, os pequenos cobradores de impostos, eram toda a mesma classe, desprezada como sempre. O pequeno cobrava nos bastidores. Ficou mudo de novo. Que você desativou meu som também. Vamos voltar aqui, desativaram meu som também.
Eu disse que há dois tipos de cobradores de impostos. Olha, Zaqueu era o maioral dos publicanos, era o bandido dos bandidos, vamos assim dizer. Mateus era pequenininho, ele estava ali apenas sentado numa cadeira, como se fosse ali aquela cadeira do jogo de bicho, cobrando os impostos. Mas não importa. Tanto o grande pecador como Zaqueu, como o pequeno pecador como Mateus, foram encontrados por Jesus Cristo. Você percebe que foi Jesus que foi ao encontro de Mateus, foi Jesus que foi ao encontro de Zaqueu, eram pecadores, traidores, vagabundos, desprezados, traidores, mas Jesus Cristo foi ao encontro deles e salva eles. Mas é interessante que nos dois casos, em Zaqueu, ele reúne a família para dizer: Jesus está aqui na nossa casa. Mateus reúne os seus outros amigos, cobradores de impostos, inimigos do povo, e leva Jesus para a casa deles para apresentar Jesus Cristo para eles. Sabe? São tipos de pessoas assim que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, transforma e liberta. Então, você vai perceber que em todos os apóstolos, todas as vezes que eles encontravam Jesus, eles queriam levar mais alguém para Jesus. Aí eu paro para dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, você é realmente salvo pelo Senhor Jesus? Se tem esse grande desejo de levar mais alguém ao Senhor Jesus. Porque se você não tem esse desejo ainda de levar alguém a Jesus Cristo, é porque de fato você ainda não encontrou com ele. Porque todos que encontram querem levar Jesus para casa, querem levar Jesus consigo. Zaqueu levou Jesus para a casa dele para apresentar a família dele. Mateus vai com Jesus e convida Jesus para o grande banquete e leva os pecadores para ali apresentar os pecadores a Jesus. E a própria Bíblia vem e diz que esses publicanos e pecadores entrarão primeiro no reino dos céus do que aqueles que se consideram justos demais. O convite de Jesus foi exatamente de uma forma tão simples. Disse a Mateus: segue-me. Ele deixa a coletoria, ele deixa a cobrança de impostos, ele deixa os salários, ele deixa tudo para seguir Jesus Cristo. A Bíblia simplesmente diz, quando Jesus diz a Mateus: segue-me, Mateus se levantou e seguiu Jesus. Ele abandonou a coletoria, ele deixou a cabine de pedágio, ele renunciou à sua profissão amaldiçoada para sempre, para seguir Jesus. O nosso chamado tem que ser para sempre. Ele tomou a decisão de seguir Jesus. Essa decisão era irreversível. Ele não podia mais voltar atrás. Quando Mateus vai embora, outra pessoa vem e ocupa o lugar dele. Porque naquela profissão de ganhar muito dinheiro, não faltava pessoas para ocupar o lugar de Zaqueu. Zaqueu deixa a coletoria e segue Jesus. Vê outra pessoa, sentou no lugar dele para continuar extorquindo o povo. Mas Zaqueu faz uma coisa que eu e você devemos fazer: deixar tudo por Jesus Cristo. Mas fazer banquetes, fazer um café da manhã, fazer um lanche, fazer um pão com mortadela, fazer um pão com presunto, chamar os pecadores e apresentar Jesus Cristo para eles. Vai fazer um culto doméstico na sua casa? Eu estou desafiando você. Como Jesus desafiou Mateus, eu estou desafiando você a fazer alguma coisa que você nunca fez na sua vida. Chamar pessoas, levá-las à sua casa, fazer alguma coisa, dar comida para eles, para apresentar Jesus Cristo a ele. Sabe? De qualquer modo, Mateus nunca mais voltou à coletoria. Nunca mais voltou a cobrar impostos. A partir daquele dia, ele se arrependeu dos seus pecados, de ter traído a nação, de ter roubado, de ter extorquido o povo. Ele foi salvo por Jesus Cristo, se tornou um apóstolo e escreveu o livro de Mateus. Sabe? O que leva um homem como Mateus, com um salário tão grande, um homem que ganhava tanto dinheiro, o que leva ele a deixar tudo isso para seguir Jesus Cristo? O que leva um homem que tinha um melhor dos salários do Império Romano? O que leva aquele homem materialista, que deixou a sinagoga para ganhar dinheiro, que deixou o judaísmo para ganhar dinheiro, agora ele deixa tudo, ele deixa o dinheiro para seguir a Cristo. O que levou este homem a tomar essa decisão de deixar a sua profissão, de deixar a sua riqueza, de deixar o seu alto salário
o que levou ele a deixar tudo para seguir Jesus Cristo? Porque ele deixou tudo para trás e foi chamar e foi servir a Jesus Cristo, sem saber o que o futuro lhe reservava, sem saber que ele estava deixando um salário para não ganhar nada, para não ganhar nenhum salário. Ele não sabia o que ia acontecer financeiramente com ele no futuro e nem espiritualmente. Mas mesmo assim, Mateus deixa seu salário, deixa seu emprego, deixa sua profissão, deixa os seus lucros para seguir Jesus Cristo. Sabe? Porque apesar de ter dinheiro, apesar de ganhar muito, o que nós podemos deduzir é que Mateus vivia numa alma atormentada, vazia, fria, porque ele sabia que aquela profissão dele era amaldiçoada. Ganhava dinheiro, mas era um dinheiro amaldiçoado. Mateus era judeu, ele conhecia a palavra de Deus, ele amava o Antigo Testamento, ele estava faminto por Deus. E quando ele encontra o Messias, ele deixa tudo: o emprego, os salários, o roubo, a cobrança de impostos, e segue Jesus Cristo. Por que que ele faz isso? Em algum momento da sua vida, da vida de Mateus, depois dele ter escolhido essa profissão desprezível de cobrar impostos, depois dele estar tão aflito e faminto por Deus, corrido por dentro, porque lhe faltava alguma coisa, Mateus começou a pensar em Deus. Mas nós vamos deduzir que por essa fome que ele tinha de Deus, mas Deus também já estava buscando Mateus, como Deus está sempre buscando os pecadores para junto de si. E quando Deus chama alguém, e esse alguém renuncia tudo por Jesus, esse chamado irreversível, ele nunca mais volta atrás, ele segue em frente e não deixa ninguém parar ele. Nós sabemos, e eu já disse para você lá no início, que Mateus muitas vezes usou a palavra está escrito. Está escrito. 99 vezes. 99 vezes Mateus cita o Antigo Testamento. Então ele era um homem faminto por Deus. Ele já estudava a Bíblia e agora que ele conhece o Messias, ele pegava a Escritura e dizia: olha, aquilo que o profeta Isaías disse, é isso que está acontecendo agora. 99 profecias do Antigo Testamento, Mateus mostra que se cumpriram na vida de Jesus Cristo, nosso Senhor, para mostrar verdadeiramente aquilo que estava acontecendo. Imagine, e aí tem pastores, 40% dos escritos dos outros evangelistas, Marcos, Lucas e João, eles copiam de Mateus. Olha, Mateus é o evangelho mais completo de citação das profecias do Antigo Testamento. Olha, o pecador que já tinha fome de Deus, que já buscava conhecer as profecias, e agora que Jesus Cristo chegou e serve ele tinha certeza: olha, este é aquele de quem Isaías falou, que Zacarias falou, que os profetas falaram, e eu vou seguir ele. Há vezes, inclusive, que Mateus cita vários trechos da lei, vários trechos dos Salmos e vários trechos dos profetas. Ou seja, Mateus cita várias partes do Antigo Testamento, das leis, dos profetas e dos Salmos, para mostrar que Jesus Cristo é o Messias. Messias quer dizer ungido, para mostrar que Jesus Cristo é o único ungido de Deus, o único Senhor, o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Que coisa bela, hein? Antes de conhecer Jesus, ele já estudava a Bíblia. E aqui, eu pergunto para você, meu amado irmão, minha irmã, você tem costume de estudar as profecias? Costume de estudar a Bíblia? Ele deve ter realizado vários estudos do Antigo Testamento por iniciativa própria. Como eu já disse, ele não podia entrar numa sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Ele procurava estudar a Bíblia Sagrada para preencher o vazio da sua alma. Eu estou falando isso, essa Bíblia inglesa, essa Bíblia aqui hebraica, estou com a Bíblia aqui, essa amarela,
que também ela é uma Bíblia em espanhol, essa em português e essa Septuaginta, várias traduções da Bíblia. Mateus tinha essa fome de Deus, tinha a fome da Bíblia. E ele estudava a Bíblia antes de Jesus Cristo encontrá-lo. Meu amado irmão, se você tem fome de Deus, coma a palavra, se alimente da palavra, leia a palavra, estude a palavra de Deus. Sabe? Ele acreditava no verdadeiro Deus. Ele acreditava nas profecias. Antes de aceitar Jesus, Mateus acreditava nisso. Ele compreendia as Escrituras a respeito do Messias. Ele devia saber tudo a respeito de Jesus quando Jesus passa por ele na coletoria naquele dia. Ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Já tinha ouvido ele falar que ele transformou água em vinho, que ele expulsava demônios, que ele curava enfermos. Olha, aquele que perdoa pecados, que cura enfermos, que anda sobre as águas, que transforma a água em vinho, não pode ser outro a não ser o Messias. É por isso que ele deixa tudo para seguir o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E foi por isso que depois ele realiza um banquete evangelístico em sua casa. E estou desafiando você a realizar até domingo um banquete evangelístico. Se você topar isso, você vai mandar aqui no meu privado, bispo, apóstolo, eu vou fazer um banquete evangelístico na minha casa, lá na rua, lá em frente da minha casa, lá na garagem da minha casa, lá na sala da minha casa. Eu não tenho nada para dar, mas vou fazer um caldo ali de mocotó e vou dar para esse povo, mas vou levar isso para minha casa e vou evangelizar eles. Vai fazer isso? Você topa? Topa fazer o que Mateus fez? Você não era um grande pecador também? Você não era uma grande pecadora também? Então vamos deixar esses pecados de lado, ser lavado no sangue de Jesus e levar outros a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ele deixou tudo para seguir Jesus, profissão, emprego, salário, família, porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele entrou agora num novo relacionamento, um relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus. É o pecador transformado em apóstolo. Mateus é o homem que não valia nada e escreveu um livro da Bíblia. Mateus, um homem que foi criticado por fazer um banquete para Jesus, mas ele conhecia o Antigo Testamento como ninguém. Mateus, um homem de humildade silenciosa, amava os excluídos, amava os pecadores, detestava a hipocrisia religiosa, se tornou um grande homem de fé, se entregando inteiramente ao senhorio de Cristo. Mas se Jesus o encontrou, ele queria que outros encontrassem Jesus Cristo também através da sua vida. Mateus é para mim e para você uma lembrança vívida de que o Senhor escolhe pessoas desprezíveis, pecadoras, bêbadas, prostitutas, perdidos, dando a eles um novo coração, para usá-los de forma admirável para fazer banquetes em sua casa e convidar Jesus para que os seus amigos possam conhecer Jesus Cristo. O perdão é um tema que permeia o livro de Mateus, e de uma maneira especial o capítulo 9 de Mateus. Ele que foi um grande pecador, ele agora está deixando bem claro que Jesus Cristo perdoa sim o pecado de quem se arrepende. Mateus tinha consciência do seu pecado, da sua ganância, tinha consciência que ele estava traindo o povo de Deus. Ele sabia, Mateus sabia que ele era culpado de corrupção, de extorsão, de opressão, de abuso. É por isso que quando Jesus Cristo diz, segue-me, Mateus entendia que nesse chamado estava a promessa de um perdão, de uma transformação, de um novo nascimento. E tudo que o coração de Mateus mais desejava era o perdão dos seus pecados de traição, de corrupção, de tudo que ele havia feito de errado. É por isso que quando o Senhor Jesus o chama, ele não hesita nem um momento. Segue Jesus. Nunca mais voltou atrás para a coletoria. Nunca mais voltou a roubar. Nunca mais voltou a trair o povo. Nunca mais voltou à antiga profissão. Nunca mais voltou a fazer o que era errado. Ele encontrou a razão da sua vida, ele encontrou a razão de viver, ele encontrou Jesus Cristo. Só que ele não queria Jesus só para ele.
vou continuar insistindo. Ele faz um grande banquete e convida os pecadores, convida Jesus e diz: aqui está aquele que perdoa os pecados, aqui está o Messias enviado pelo Senhor nosso Deus. Como já disse, sabemos que Mateus escreveu o evangelho dele aos judeus. A tradição diz que ele ministrou aos judeus, tanto em Israel como em outros lugares do mundo, durante os muitos anos. Sabemos que ele foi martirizado, mas não sabemos que tipo de morte Mateus morreu. Mas sabemos que ele morreu martirizado e morreu pela fé. Nós sabemos de uma coisa: Mateus deixou uma carreira lucrativa, deixou o pecado, sem pensar em nada, porque ele estava disposto a dar tudo para Cristo. E tudo que ele podia dar para Cristo era a si mesmo. Se deu a Cristo e depois se deu aos pecadores para levá-los a Cristo. De uma forma extraordinária, fazendo banquetes em sua casa para apresentar Jesus Cristo a essas pessoas. É por isso que não importa qual seja a sua condição hoje, o quanto você tenha pecado, o quanto você esteja no fundo do poço, Jesus Cristo transforma pecadores em santos. Jesus Cristo transforma pecadores em salvos. Jesus Cristo transforma publicanos em evangelistas. Jesus transforma hipócritas em pessoas verdadeiras. Mas, se você não quer ser um hipócrita, como aquele de Lucas 18, que diz: eu dou dízimo, eu dou oferta, eu evangelizo, mas não faz nada pelos pecadores, você continua sendo apenas um hipócrita. Mas se de fato você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, você não quer Jesus só para você. Você quer Jesus para os seus amigos, para a sua família, para aqueles que não conhecem ainda Jesus. Faça como Mateus, faça um banquete em sua casa. Domingo, você pode gravar? Eu quero desafiar você a gravar. O culto evangelístico que você vai fazer na sua casa, você vai ter coragem disso? Vai ter coragem de convidar os piores pecadores aí da cidade, os piores bandidos, traficantes, ladrões, assassinos, pessoas que não prestam, para levar para sua casa e fazer um banquete para elas, e gravar aí para nós, mandar um videozinho? Estou te aguardando. Mas, sobretudo, Jesus Cristo também. Quando nós somos salvos, como Mateus, nós não ficamos com Jesus só para nós. Nós levamos ele para outras pessoas.